Olá, caríssimos alunos! Hoje abordaremos em nossa videoaula uma importante teoria da administração e que foi fortemente influenciada pelos conhecimentos advindos das ciências humanas, principalmente a sociologia e a psicologia, a teoria das relações humanas. Esta teoria surgiu em um contexto bem específico, em uma época bem delimitada, a sociedade americana após a Grande Depressão, que foi o maior período de recessão econômica do século XX, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Com a grande crise, todas as verdades até então aceitas são contestadas na busca da causa da crise. A teoria clássica e a administração científica também nunca foram pacificamente aceitas num país democrático como os Estados Unidos, onde trabalhadores e sindicatos passaram a considerá-la um meio sofisticado de exploração dos empregados a favor dos interesses patronais. Verificou-se que a administração se baseava em princípios inadequados ao estilo democrático de vida americano. A teoria das relações humanas nasceu da necessidade de corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos, aos quais os trabalhadores tinham de se submeter. As novas ideias trazidas pela Escola de Relações Humanas trazem uma nova perspectiva para a recuperação das empresas de acordo com as preocupações de seus dirigentes e começa a tratar de forma mais complexa os seres humanos. Essas teorias trouxeram uma nova abordagem para a administração, visto que buscavam conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado pela teoria clássica de uma forma muito mecânica e fria. O grande pioneiro nessa teoria foi Elton Mayo, um importante estudioso das organizações, que visualizou as novas necessidades em uma civilização industrial. É considerado o pai da Escola de Relações Humanas, pois destacou a importância dos recursos humanos e valorizou os fatores informais na organização da empresa, com predominância nos elementos psicossociais, na sua abordagem e interpretação. Mas o surgimento da teoria das relações também pode ser localizado a partir de alguns fatos. Primeiro, a necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica e adequando-a aos novos padrões de vida do povo americano. Segundo, o desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia e a sociologia, sua crescente influência intelectual e suas primeiras aplicações à organização industrial. As ciências humanas apontaram a inadequação de alguns princípios da teoria clássica, contribuindo para sua reformulação. E, por último, as conclusões da experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo, pondo em xeque alguns postulados da teoria clássica da administração. A experiência de Hawthorne foi realizada em 1927 pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne, e sua finalidade era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários medida através da produção. A experiência foi coordenada por Elton Mayo e colaboradores e estendeu-se à fadiga, acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Na segunda metade da década de 1920, as empresas americanas depararam-se com um problema que dificultava a produtividade, a elevada rotatividade de pessoas nos postos de trabalho. Esse fator preocupou o governo dos Estados Unidos, que decidiu pesquisar os motivos desse fenômeno. Foi então Mayo e sua equipe deram início a uma experiência realizada entre os anos de 1927 e 1932. Os testes psicométricos foram referentes à iluminação no ambiente de trabalho. A intenção de Mayo era verificar os efeitos da luminosidade eficiente e deficiente na capacidade produtiva dos trabalhadores. A variedade de fenômenos psicológicos observados decorrentes desses testes iniciais despertou interesse na equipe de pesquisadores. Então, as análises passaram a abranger outras áreas relacionadas ao setor produtivo,
buscando compreender o fator psicológico detectado na produção. Os testes seguintes estiveram especialmente relacionados com os efeitos da estrutura física na empresa na capacidade produtiva dos trabalhadores. Mas a cada passo, confirmou-se que as condições físicas no ambiente de trabalho não eram as únicas variáveis. Havia também as variáveis de ordem psicológica e social. O experimento pode ser dividido em 4 fases. Na primeira, buscou uma relação causal entre a luminosidade do ambiente de trabalho e a produtividade dos operários, o que não aconteceu. Na verdade, os pesquisadores constataram que a produção não variava somente conforme a luminosidade real, variava também de acordo com suposições dos trabalhadores acerca da iluminação, que derivavam de suas questões psicológicas. Na segunda etapa da experiência, foi realizada uma sucessão de testes com um grupo experimental, retirado de um departamento da Western Electric. Esse grupo era composto por 6 jovens mulheres com nível de instrução mediano, e o grupo de controle foi constituído pelo restante do departamento, de onde as jovens foram retiradas. No grupo de controle, as condições de trabalho foram mantidas. A amostra experimental recebeu estímulos fisiológicos, como a variação nos períodos de descanso e na jornada de trabalho. Ao mesmo tempo, recebia estímulos mentais, como aumentos salariais e informações sobre a pesquisa. Em todas as fases, a produção da amostra experimental apresentou oscilações na produção. Entretanto, as oscilações não apresentaram resultados condizentes com a estimulação dada. Esse fato intrigou a equipe de pesquisa. Contudo, constatou-se novamente o aparecimento de variáveis psicológicas no grupo experimental, como ausência de temor em relação à supervisão e surgimento de lideranças e alinhamento de objetivos comuns. A terceira etapa do experimento consistiu em levantamento de informações sobre a cultura organizacional da empresa, segundo a observação dos funcionários. Em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas, que compreendia a entrevista com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, bem como ouvir suas opiniões. O programa foi bem recebido entre operários e superiores, e os resultados se mostraram animadores. O programa de entrevista revelou a existência de uma organização informal dos operários, a fim de se protegerem contra o que consideravam ameaças da administração contra seu bem-estar. Um sistema de entrevistas flexível e não diretível foi adotado para aprofundar as investigações sobre essas estruturas informais. O resultado foi a confirmação do temor de muitos operários em relação às pressupostas ameaças da cultura organizacional formal da empresa, que, segundo muitos trabalhadores, atentava contra suas condições de trabalho. Entre 1931 e 1932, realizou-se a 4ª etapa da experiência, com o objetivo de analisar as estruturas informais criadas pelos trabalhadores. Aos trabalhadores da amostra foi proposto um pagamento baseado na produção diária desenvolvida pelo grupo. Após o cumprimento das metas produtivas estabelecidas pelos integrantes da amostra, cada operário informava sua produção. Depois disso, ocorria uma redução na produtividade. Os excedentes da produção eram utilizados caso algum membro da equipe tivesse algum problema. Assim, identificou-se uma estrutura informal de solidariedade entre os trabalhadores da amostra. Com a recessão econômica, o experimento foi cancelado, mas Mayo concluiu seus resultados. Foi constatado que a produtividade também é determinada por critérios sociais, não somente físicos. Assim, o comportamento produtivo das pessoas é derivado do grupo em que elas estão inseridas. Outra foi que uma organização deve ser entendida como um conjunto de estruturas formais e informais. As formais são propostas pela administração e as informais são elaboradas pelos grupos de trabalhadores em decorrência daquelas. Mayo descobriu também que as estruturas informais criadas pelos trabalhadores visam a promover o bem-estar no ambiente de trabalho, assim como as condições sociais do ambiente de trabalho têm um efeito mais intenso sobre o estado emocional dos trabalhadores que as condições físicas. Estas descobertas revolucionaram o modo como as gestões estavam sendo conduzidas, sem foco algum no ser humano.
Maio teve como objetivo contribuir para incrementar a produção, encontrar respostas aos problemas das empresas, mostrando a necessidade de se olhar para os indivíduos e suas condições de trabalho. Seu interesse maior estava em oferecer condições para aumentar a motivação dos trabalhadores e favorecer maior produtividade no ambiente de trabalho. Nesse sentido, ele propôs que se compreenda a importância e a satisfação provinda das relações sociais e recompensas materiais, a existência de um senso de objetivo comum ao grupo, assim como a formação de grupos para despertar o sentimento de coesão e proteção dos funcionários. Outra descoberta importante foi a percepção de que o comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais. Cada grupo social desenvolve crenças e expectativas com relação à administração. Assim, por exemplo, Maio constatou que os operários preferiam produzir menos e ganhar menos do que pôr em risco suas relações amistosas com os colegas. Maio conseguiu comprovar que a concepção do modelo científico de administração carecia de aprimoramento, devendo se voltar mais para os aspectos das relações sociais, a partir dos grupos informais. A falta de uma perspectiva humana no trato com os trabalhadores mostra que a abordagem feita apenas em critérios objetivos e não considerando os aspectos subjetivos levaram a um grau elevado de insatisfação e baixa produtividade. A experiência de Hawthorne permitiu o aparecimento de novos conceitos sobre a administração. Dois autores que foram relatados da pesquisa proporam a concepção da fábrica como um sistema social. Para eles, a organização industrial tem duas funções principais: produzir bens ou serviços, função econômica, que busca equilíbrio externo, e distribuir satisfações entre os seus participantes, função social, que busca o equilíbrio interno da organização. Esta concepção antecipou as atuais preocupações com a responsabilidade social nas organizações. A organização industrial deve buscar simultaneamente essas duas formas de equilíbrio. A organização da época, estritamente calcada na teoria clássica, somente se preocupava com o equilíbrio econômico e externo, não tendo maturidade suficiente para procurar a cooperação do pessoal, característica fundamental para o alcance do equilíbrio interno. Outro ponto importante decorrente da teoria das relações humanas é a compreensão de que a colaboração humana é determinada mais pela organização informal do que pela organização formal. A colaboração é um fenômeno social, não lógico, baseado em códigos sociais, convenções, tradições, expectativas e modos de reagir às situações. Não é questão de lógica, mas de psicologia e sociologia. Bem, pessoal, terminaremos por aqui nossa videoaula. Hoje foi vista uma introdução a uma das principais teorias da administração e que foi fortemente influenciada pelas ciências humanas, a teoria das relações humanas. Foi abordado o início dessa conceptualização a partir do experimento de Hawthorne, ocorrido nos Estados Unidos em uma época de crise e decadência da indústria. Na época, as teorias científica e clássica eram extremamente objetivas e frias, focadas nos processos externos, não tendo preocupação alguma com o fator humano no trabalho. A partir de seus achados, Maio desenvolveu uma teoria que busca compreender os fatores subjetivos atuantes no processo produtivo e a importância das questões sociais e das organizações informais. Então é isso, até o próximo encontro.